Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui buscando fortalecer a nossa intimidade com Deus por meio desta palavra, que é palavra que salva, palavra que liberta, palavra que nos eterniza. É palavra de Deus. Então, parabéns a você que está dedicando esses minutos que seguem para ouvir, meditar e acolher no coração a palavra do Senhor. Agora, abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. É um evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, mas eu peço que você faça isso depois, eu vou ler apenas um trecho. Acompanhe comigo com bastante atenção. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus está aqui no ápice da sua vida missionária, da sua vida pública. É muito próprio deste tempo comum a gente meditar e refletir a missão de Jesus. Hoje, aqui, está Jesus à beira do mar da Galileia. Ele entra num barco, que aqui simboliza a própria igreja, e dali ele ensina, dali ele anuncia a boa nova, a boa notícia, o evangelho. E vejam, Jesus falava em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Jesus, como um bom comunicador, ele sabia que se ele falasse dos mistérios do reino de Deus, do reino do Pai, de uma forma muito mística, de uma forma muito teológica, de uma forma muito rebuscada, as pessoas não iriam entender. Então Jesus usa metáfora, usa uma parábola, coisas do cotidiano daquelas pessoas. É muito bonito o respeito que Jesus tem por aqueles que o escutam. Então Jesus fala do fermento na massa, Jesus fala do pastor e da ovelha, Jesus fala da rede, da pesca. Jesus hoje fala sobre o semeador. O semeador. Quando Jesus disse, o semeador saiu a semear, certamente todas as pessoas que estavam ali, com certeza já regalaram os olhos, né? Aguçaram a sua escuta, porque era algo comum da vida das pessoas. Quem é então
este semeador? Que semente é essa? E que terrenos são estes? Então, Jesus ele anuncia de um jeito simples, mas ao mesmo tempo com um conteúdo muito profundo. Ele quer que as pessoas entendam. E aqui eu quero chamar a atenção para esses 3 elementos da parábola de hoje. Primeiro, o semeador. Depois, a semente. E por último, a terra. Jesus mesmo, depois, ele vai explicar essa parábola para os seus discípulos. E o semeador é ele mesmo. Ele que veio de junto do Pai, se encarnou, se fez um de nós e veio lançar a semente do reino, a boa nova do reino. Ele veio nos anunciar o amor, a justiça, a misericórdia, o perdão, a bondade. Estas são as sementes do reino. São as sementes que Jesus, ao longo da sua caminhada, com suas palavras, com seus gestos, ele vai semeando, ele vai semeando. Então o semeador é Jesus, as sementes é o anúncio do Evangelho, é a boa nova. E que terra, que terrenos são estes? Veja que são 4 tipos de terrenos. Primeiro, à beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho. Depois, em terreno pedregoso. Tinha muita pedra ali. Depois, no meio dos espinhos. Terreno que tinha muitos espinhos. E depois, terra boa. Frei, que terrenos são estes? Estes terrenos simbolizam os nossos corações. Nós escutamos a palavra de Deus, mas como é que o nosso coração acolhe esta palavra, acolhe estas sementes? Eu cresci num sítio, meu pai é agricultor, então eu me lembro que desde pequeno a gente era acostumado a quando começava ali, o tempo do inverno, o trator passava e removia a terra, e limpava tudo, e preparava a terra para que a gente pudesse plantar. Lembro muito bem, desde pequeno, o pai ensinando ali, ele ia à frente fazendo as covas, e a gente ia atrás, lançando tantas sementes, passa o pé, tantas sementes, passa o pé, e assim a gente ia, aquele terreno bem longo, bem grande. Então, a terra que é bem preparada, com certeza, ela tem muito mais possibilidade de fazer a semente germinar. Agora, se é beira de estrada, se é terreno pedregoso, se é espinheiro, não tem possibilidade dessa semente germinar e crescer. Então, é muito fácil de entender o Evangelho de hoje. Que tipo de terreno tem sido o meu coração? Quando eu escuto a palavra de Deus, eu a recebo no meio das pedras, de tanta preocupação, de tanta coisa, de tanta correria, de tanta zoada. No meio dos espinheiros, as dificuldades da vida, os meus sofrimentos, as minhas dores, os meus problemas. À beira do caminho, de qualquer jeito, depois eu escuto. Não, depois eu assisto aí o Evangelho de Hoje Ensina, do Frei. Não se preocupa não, depois eu assisto. Vai ligando aí, depois eu vou escutando daqui. De qualquer jeito, beira de caminho. Não.
Eu preciso acolher a boa nova, o Evangelho, fazendo com que o meu coração seja terra boa. Então eu até aproveito aqui para te recomendar, olha, quando você for parar para poder meditar o Evangelho e fazer a sua oração pessoal, a sua Lexio Divina, a sua leitura, né, espiritual do Evangelho, não faça de qualquer jeito, não. Eu sei que você pode ir escutando, indo para o trabalho. Muita gente me fala que ali no café da manhã já coloca na TV, né, e já projeta ali na TV e ficam assistindo juntos, ou no celular mesmo. Alguém que vai no ônibus, vai escutando. Já escutei, né, muitos relatos de pessoas que vão, né, escutando onde dá, como dá. Mas pelo menos esses minutinhos que seguem, faça com atenção, faça com carinho. Porque não é porque o Frei Wilton que está falando, não. O Frei Wilton é só um mero instrumento. É porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu devo acolher com toda a atenção, com todo o carinho que ela merece. Terra boa, frutos bons. Terra boa, frutos bons. Frutos de amor, de paz, de misericórdia, de justiça, de bondade, vão crescer certamente dentro da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Você acha que alguém precisa ouvir essas palavras que eu preguei? Então, faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, seja um anunciador do Evangelho do Reino, seja um bom semeador da palavra de Deus também. Você pode fazer isso, se você curtir, comentar, compartilhar, fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.